Bom dia, graça e paz. Estamos de volta estudando a nossa lição da escola sabatina e relembrando, mais uma vez, estamos estudando a lição de número 10, estudando sobre o livro dos Gálatas, e o tópico de hoje é um fundamento para a vitória, né? Esperamos que você tenha tido uma noite de descanso e que esse dia seja repleto de bênçãos. O que é um fundamento? Você sabe? De forma bem simples, né? Fundamento é a base que sustenta uma estrutura, de um edifício, enfim. Falaremos sobre a edificação da vida cristã no tópico de hoje. E na pergunta A, nós vamos relembrar o que da escada da santificação. Lembra da escada? Que está descrita lá na segunda carta do apóstolo Pedro? Pois é. A pergunta diz assim: na escada da santificação, o que vem logo antes da paciência? E por quê? Mais uma vez, duas perguntas juntinhas. Vamos descobrir o que vem antes da paciência na escada? Então, imagina uma escada, tá? Com os seus degraus. Imagina você subindo uma escada e adiante você tem um degrau chamado paciência. O que vem antes da paciência? Vamos descobrir? Então vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 7. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai, vamos lá os degraus? A vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Lembra qual é o degrau que vem antes da paciência? Isso mesmo, a temperança. Agora vamos para a segunda parte da pergunta. A primeira era o que vem logo antes da paciência. Então nós descobrimos que é a temperança. E por que a temperança vem antes da paciência? Sabe por quê? Olha a primeira linha da nota, o que ela diz. Um homem intemperante não pode ser paciente. Se terminássemos aqui o comentário, já estaria completamente respondida. A temperança é o preparo para a paciência. Por quê? A temperança, ela atua com uma palavra-chave: equilíbrio. Envolve não apenas alimentação, principalmente alimentação, mas não é apenas alimentação. Envolve vestuário também, envolve formas de andar, de calçar, certo? E principalmente se alimentar. O alimento, ele tem uma ação direta no nosso temperamento, na nossa saúde mental, no nosso desenvolvimento intelectual. Por isso que o intemperante, ele não pode ser paciente, porque aquilo que a gente come afeta diretamente o nosso comportamento. Às vezes ficamos mais agitados, às vezes ficamos irritados, né, impacientes, e a nossa alimentação influencia muito para esse resultado acontecer. O pecado de comer sem regra, com muita frequência,
Comer demais e consumir alimentos muito calóricos ou prejudiciais destrói a ação saudável dos órgãos digestivos, afeta o cérebro e perverte o entendimento. Enfim, precisamos nos alimentar com parcimônia. Mesmo aquilo que é saudável, não podemos comer demais, porque afeta o nosso intelecto. E sabe o que diz mais? E esta é uma grande fonte de provações para a igreja. Portanto, para que o povo de Deus esteja num estado aceitável diante dele, onde possam glorificá-lo no corpo e no espírito, os quais lhe pertencem, devem negar com interesse e zelo a satisfação dos apetites e exercer temperança em todas as coisas. Então, que nós possamos orar ao Senhor, porque é um desafio. Não é fácil, não. Mas com Cristo é possível. Vamos à pergunta B. Como Paulo resumiu o segredo da vitória nessa área? O segredo da vitória para sermos temperantes. Como foi que Paulo resumiu? É o versículo da nossa lição. Lembra? Gálatas 5,16? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o segredo para sermos temperantes é andarmos em espírito. Recebemos a ordem de crucificar a carne com as afeições e concupiscências. Como podemos fazer isso? Devemos infligir dor ao corpo? Não, mas matando a tentação de pecar. Cristo deve ocupar um trono não dividido. E aí a segunda parte da nota fala da experiência que Daniel teve, né? Negando o seu apetite, o seu desejo e glorificando a Deus na corte babilônica através da temperança de uma alimentação saudável. E o último parágrafo fala da verdadeira santificação, que justamente é esse processo de andar no Espírito, né? Sermos temperantes, subirmos ali a escada da santificação. Mas lembrando que a paciência só acontece quando formos temperantes. O final da nota diz assim: exige que nossos hábitos de comer, beber e vestir sejam de tal modo que garantam a preservação da saúde física, mental e moral, para que possamos apresentar ao Senhor nosso corpo, não uma oferta contaminada por hábitos errados, mas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que possamos ser essa oferta ao Senhor, não só nesse dia, mas também todos os dias da nossa vida. Amém. Fiquem com Deus e amanhã retornaremos para continuarmos o estudo.